pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Estúdio Barreto. Hoje a gente vai trazer aqui os quadros de avisos, né? São os painéis que a gente trabalha aqui, que são utilizados para comunicados, né? Avisos em geral, enfim. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando a respeito do fundo dos quadros de avisos, tá? Nossos quadros, os murais que a gente trabalha, eles podem ser feitos com diversos tipos de fundos, né? O que a gente chama de fundo? O fundo é aquela parte de trás, é a base, né? Essa peça aqui que efetivamente vai ficar prendendo efetivamente, né? Ou seja, essa parte de trás é o fundo onde os displays, né, os envelopes, os bolsos de acrílico vão ser fixados, né? Então a gente chama de fundo essa parte de trás, essa placa que fica atrás efetivamente, né, que é o que dá o fundo efetivamente do quadro. A gente trabalha com diversos materiais, né? A gente tem o vidro, que é um dos que a gente trabalha com ACM, que é um material que tem esse acabamento, que é um acabamento lateral, que pode ser, esse é um dos materiais que inclusive ele pode ser cortado, né? Aqui a gente tem no caso o vidro, que é vidro temperado, que é o que a gente utiliza. No caso do ACM, ele também pode ser um ACM magnético, né? Um quadro magnético que a gente chama, então ele pode ou não ter a opção de chapa de aço, né? A gente tem aí o quadro magnético, que a gente chama o quadro de aço, que ele tem essa dobra, e ele pode ser feito também com o acrílico, que é uma outra alternativa, né? Que ele pode ser feito. Então aqui eu tenho o acabamento do acrílico, que é semelhante ao vidro, né? Em termos de brilho frontal. No caso, quando é ACM e quando como aqui por exemplo, o ACM, ele pode ser feito com a opção dele brilho ou fosco, né? Normalmente a gente usa ele fosco. E como eu já tinha comentado, no caso do ACM ou do acrílico, por exemplo, eles têm a opção da gente fazer a peça com esse contorno, né? Que ele pode ter qualquer tipo de desenho, né? O quadro pode ter a parte de trás feita com um desenho que você queira qualquer, nesse caso. E as formas de fixação. Então, na verdade, a gente vai dar um panorama geral aí referente aos quadros e aos tipos de materiais, acessórios de acrílico que a gente trabalha para esses quadros, né? A gente tem aí, a gente vai deixar o link aí no descritivo, são diversos materiais que a gente tem e que a gente trabalha, que são usados para outras finalidades. Então os quadros de avisos, na verdade, eles são feitos com vários materiais que a gente também utiliza para outras finalidades, e por isso que a gente vai deixar um link aí, que são outros vídeos onde você tem detalhamentos de cada um dos materiais que a gente trabalha em outros vídeos, né? Que aí a gente associa aí ao longo do vídeo, a gente vai também informando qual é o tipo de material que pode ser verificado, pode ser acessado, e no descritivo vai ter o link de cada um deles, né? Então, e para finalizar, a gente tem aqui uma outra alternativa, né? Que é também o que a gente chama de banner plaque, que ele também permite, ele vai com a cordinha, né? E ele permite que ele também receba o acabamento com o bolso, né? Acrílico, ou com o acabamento dele é esse, ó, ele tem fica mais fininho, né?
E tem as ponteiras, vai com esse tubinho, e na parte de cima ele vai depois com a cordinha para poder ser pendurado. E aí, enfim, em todos eles a gente tem a opção de trabalhar com os acrílicos, né, os displays. Em cada uma das situações aqui a gente tem diversas opções também de fazer a fixação, né, dos suportes, dos acrílicos, né, dos envelopes, e até os tipos de envelopes que a gente trabalha. A gente tem diversos modelos e até bolsos, entre outros acessórios que eu vou mostrar agora. Como eu disse, o nosso vídeo aqui ele vai trazer só um panorama mais geral de cada um dos painéis, e a forma como a gente pode utilizar a fixação dos envelopes, dos bolsos. Os materiais em si a gente vai deixar os links aí para que possam ser acessados, inclusive o acabamento, a forma de fixação de cada um deles, de cada tipo de painel. A gente tem vídeos específicos falando a respeito de fixação deles em parede, a forma de instalação. A gente vai deixar outros vídeos aí para que possam ser acessados, tá? Então, como eu tinha falado a princípio, eu estava falando aí a respeito dos acabamentos, que são os acabamentos laterais, né? Que são, para cada material a gente tem um tipo de acabamento, e a forma de fixação de cada um deles também vai ter aí uma variação para fixação na parede, né? Aqui só para entendimento, esse aqui por exemplo, é uma forma de fixar. Esse aqui seria um painel de vidro, ou de acrílico, ou acero. Qualquer um deles pode ter esse tipo de fixação, que é no caso o prolongador, que ele vai ter esse tipo de fixação. Tem outras formas de fixação, como eu comentei, que a gente vai deixar o link aí. O que eu vou explorar aqui nesse momento, em relação aos materiais, eu já falei mais ou menos cada um deles, né? São esses os principais que a gente tem. E aqui agora o que acontece? Vamos por formas de fixação, né? Esse aqui, por exemplo, que é o display sanduíche, né? Ele, nesse caso, ele vai fixado com uma fita dupla face no verso. Esse aqui é um tipo de suporte que ele tem dobra na parte de cima e na parte de baixo, tá? Então ele vai ter a retirada do papel, ele é feito pelas laterais, né? Ele é feito com a finalidade de fixação, e tem que ter um espaço entre eles para que possa ser retirado. Isso vale tanto para o display acrílico deitado como em pé, né? Esse aqui, nesse caso, é o vertical, e a gente também tem o horizontal. Então esse aqui é a fixação dele, no caso no fundo dele ele vai ter essa fita dupla face, ele vai ser fixo, né? Esse é um tipo de display que ele fica preso definitivo nesse local, né? no espaço. E lembrando que todos os painéis eles podem ser feitos, a gente vai ter aí modelos que a gente vai mostrar ao longo do vídeo. Todos eles podem ter a superfície para fixação dos envelopes, que já podem ser fornecidos com fixação definitiva, e tem alguns que a gente vai mostrar agora que são móveis, né, que também podem ser retirados e movimentados, que são, no caso, as peças magnéticas, né? E a gente também tem a opção de deixar o painel com uma parte dele, qualquer que seja o tipo de material que vai ser usado, a gente pode deixar a superfície frontal dele também para escrita, né? Então ele pode ser um quadro de avisos, que também pode ter parte dele como lousa e vice-versa, né? A gente também trabalha com lousas, a gente trabalha com lousas de vidro, lousas
em aço, ou seja, uma coisa acaba se misturando com a outra. O mesmo quadro ele pode ser uma lousa, da mesma forma que a lousa pode ser um quadro, e assim sucessivamente. Então, aqui eu mostrei esse aqui, que é um quadro, por exemplo, aqui, como eu tinha comentado, esse aqui é com corte que é um corte modelado, e a fixação aqui desses displays sanduíche, eles foram feitos a partir de fita dupla face. Então, depois de fixados, você já não tem como fazer a movimentação. Então, é uma fixação definitiva. A gente tem, e nesse caso, para essa situação aqui que eu tinha comentado do banner, né, que a gente chama de banner plaque, a fixação vai ser também feita a partir de fita dupla face, né? Então ele vai, aqui nessa face frontal dele, a gente depois faz a fixação desse display, né, sobre essa superfície. Ele também pode ser personalizado, assim, esse é um outro aspecto. Todos eles podem ter personalização, né? Então pode ter textos, podem receber ilustrações, logotipo, enfim. Inclusive esse aqui tem uma brincadeira que foi feita em cima dele. Vocês vão ver que são as notas musicais aqui, elas foram feitas em relevo, que também podem ser feitas também em acrílico, com ímã. Esse é um outro tipo de material que a gente trabalha, aí a gente vai deixar o link aí também, que são as peças feitas imantadas, né? Que são utilizadas para várias outras situações, mas também no caso de um quadro de avisos, ele também pode ser o quadro que vai ser magnético, né? Ou o quadro de aço, que vai poder receber as peças que vão se movimentar, que vão poder ser reposicionadas. Então aqui, como eu tinha comentado, esse aqui no caso é o banner plaque, que a gente chama, e ele pode receber também depois com a fixação de dupla face, pode ser o display sanduíche, e a gente tem outros acessórios que podem ser usados. Tem no caso do bolso, né? O bolso de acrílico. Esse bolso esse aqui eu estou só falando a respeito dele, mas ele é feito com ventosas, ele não dá fixação aqui, mas ele pode ser feito esse mesmo também, esse mesmo tipo de bolso, da mesma maneira que ele pode ser uma espécie de prateleira que vai poder ser fixado. Então, e a gente também faz as peças de acrílico sob medida, sob encomenda, de repente para alguma finalidade específica, é só consultar a gente que a gente também pode desenvolver uma peça para essa finalidade. Então esse aqui que eu mostrei foi o banner plaque, tá? Que é uma alternativa aí que é bem fácil de fazer a fixação. Você coloca lá um parafusinho, pendura ele com a cordinha, e ele está pronto, fica uma peça bem prática de ser fixada. Eu vou agora falar um pouco aqui a respeito desse, que no caso é o vidro, né? O vidro, o painel, quando ele é o quadro de avisos feito em vidro temperado, ele tem essa opção aí da personalização, como a gente já tinha comentado. A fixação a gente tem aí, normalmente são 3 principais, que é com os prolongadores, tem com os botões franceses e tem com a colagem, que, como eu comentei, vocês podem assistir em outro vídeo para esse aqui não ficar tão extenso. Em cima do vidro, aí sim a gente trabalha efetivamente com a opção de fazer a fixação ou com a fita dupla face diretamente, para ele ficar fixo com os displays fixados diretamente em definitivo, ou a gente pode trabalhar também com essas peças que são as peças feitas a partir de... são peças que são desenvolvidas, que a gente desenvolveu, é uma peça exclusiva nossa, né, que ela tem essa característica de ter as ventosas. Então qualquer peça que você queira também desenvolver, além das que a gente já tem, elas podem ter esse tipo de ventosa, que permite que você possa prender também
na superfície do vidro, tá? E nesse caso, esse tipo de peça a gente recomenda que seja fixado exclusivamente em superfície de vidro, né? Então, o que permite também que essas peças possam ser removidas depois futuramente, reposicionadas, né? Então essa peça de ventosa, e aí nesse caso não é utilizada apenas em quadros, nos nossos quadros feitos com vidro. Aí esses tipos de fixação, esses tipos de peças que a gente tem, elas podem ser utilizadas para qualquer superfície de vidro que você tenha. Ou seja, se você já tem uma lousa de vidro, se você tem aí de repente uma divisória de vidro, enfim, todas essas peças, elas têm essa particularidade de poder ser utilizada para fixação em qualquer superfície que seja. Qualquer superfície de vidro você pode fazer a fixação dos nossos displays de acrílico com as ventosas, né? Então essa é uma característica e um tipo de peça desenvolvida aqui pelo Estúdio Barreto. Bom, em relação às peças de fixação, como eu já comecei mencionando lá no início, então a gente tem aqui essas que são com ventosa, tem a opção delas com fita dupla face, e aqui eu tenho uma peça que ela é diferente da primeira que eu tinha mostrado, ou seja, a entrada da folha ela é feita por qualquer parte, né? Ela pode ser lateralmente ou na parte de cima. Ela é só tem que tomar um pouco mais de cuidado no manuseio, porque ela acaba sendo um pouco mais, vamos dizer, sensível, né? Mais frágil. Então, na hora do manuseio, na hora de se fazer a colocação das folhas, tem que tomar o máximo de cuidado para não forçar demais e de repente ela quebrar. Então, essa aqui é uma outra alternativa que permite que a gente faça a fixação também nas superfícies que a gente trabalha, todas elas, né? Permite que a gente faça a fixação sobre a superfície, né? Como nesse caso aqui, por exemplo, a gente poderia utilizar aqui um quadro com a personalização. Ela vai ter esse tipo de... Poderia ser feita a fixação dele nessa superfície com a fita dupla face, e aí seria a peça de fixação definitiva, né? Ela ficaria presa em definitivo no seu painel aí, tá? Bom, aqui a gente também tem, vamos explorar agora em relação aos tipos de peça que a gente trabalha, que é justamente para os quadros que são produzidos com a opção, né, com a característica de serem chamado de magnético. A gente tem aí os quadros magnéticos num outro vídeo, que na verdade não são os quadros aqui. Esse aqui, por exemplo, ele é um quadro que ele é feito de aço, né? E por isso ele acaba sendo, ele pode ser usado para a fixação de qualquer coisa que seja imantada, ou seja, o que vai se fixar nele é o ímã, né? Então o pessoal às vezes chama aí no mercado quadro magnético, quando na verdade o quadro ele propriamente não é magnético. Ele é uma chapa de aço que qualquer tipo de peça que tenha imantação vai se fixar nele. Então aqui falando a respeito dessa condição de magnetismo, né? Então aqui seria uma amostra, por exemplo, aqui quando a gente fala de quadro magnético, aqui eu vou só usar a superfície que é de aço para facilitar a demonstração do que poderia ser feito
com as peças imantadas, né? Então aqui a gente trabalha com essa... Esse é um tipo de... E aqui eu acabei falando a respeito de peças que são também para fixação de documentos, né? Além dos outros anteriores que eu já tinha comentado, dos que são peças de sanduíche. Esse aqui também é um sanduíche, né? Essa também é uma peça que é feita a partir de sanduíche. A gente tem um vídeo específico falando a respeito de sanduíches de acrílico desse tipo. A gente também tem o sanduíche de vidro, que poderia ser utilizado para uma superfície como a lousa, como qualquer quadro de avisos, só que no caso o sanduíche de vidro ele precisaria ser feito com uma fixação definitiva por meio dos prolongadores, né? Que são as peças que a gente tinha mostrado ali anteriormente na lousa de vidro, no painel de vidro. Então ele tem que ser uma fixação definitiva, porque a furação, no caso, quando for um painel sanduíche de vidro, ele é mais pesado e ele já tem que estar fixado definitivo com os prolongadores. Aqui, nesse caso, a gente tem essa condição de fixação que torna o painel o sanduíche, né, um painel sanduíche de acrílico, ele acaba sendo uma peça que ele pode ser removida também, né? Depois essas cabeças aqui elas são removidas, né? Você desparafusa, você tira a cabeça, essa peça da frente sai, você troca o documento e volta ela na posição e depois pode voltar a fixar lá no local. Então essa é uma alternativa de fixação para peças magnéticas, né? Para fundo, quando é fundo de aço. Da mesma forma, esse aqui também poderia ser fixado com os prolongadores, né? Feitos com a fixação diretamente, no caso, com a fixação feita também presa diretamente em definitivo. Nesse caso aqui ele pode ser feito, nesse caso, como eu comentei, é o prolongador, que esse prolongador ele pode ser preso, no caso do sanduíche de acrílico, ele pode ser usado tanto esse acabamento que a gente tem ele, que é uma peça que também pode ser feita inclusive em cores, né? Essa aqui em especial é uma peça que a gente trabalha com impressão 3D, então ela tem opção de algumas cores, e essa aqui ela só tem uma opção, que é a opção cromada mesmo. Do jeito que ela vem, ela pode ser usada. Então essa daqui também pode ser usada para fazer a fixação do sanduíche de acrílico. Se fosse sanduíche de vidro, ele teria necessariamente que ter a fixação definitiva presa diretamente na superfície, né, no fundo, com o parafuso, para que ele dê sustentação no caso de vidro. Então, eu também não vou entrar em todos os detalhes referentes a todos os acessórios possíveis, né, da gente desenvolver para os painéis magnéticos, até porque a gente tem outros vídeos falando a respeito desses outros acessórios aí. Mas a gente tem aí, falando rapidamente, a gente tem as pecinhas que a gente produz, que também são feitas com magnetismo, né? Que vai permitir que o seu quadro de avisos ele possa ser utilizado para várias outras finalidades, né? Então os tipos de fixação que a gente tem, essa aqui que é feita com o acrílico, né? A gente tem essas peças aqui, por exemplo, que a gente pode usar para ser usado com algum título que queira ser usado. Essa peça é uma peça que a gente... Todas essas peças são personalizadas, tá? Então elas podem ser feitas em qualquer tamanho, com os textos personalizados, enfim. Essa aqui é com a imagem, com texto, né, com a impressão definitiva. Essa daqui, por exemplo, ela foi feita com a opção de escrita, ou seja, sobre ela você também pode escrever.
E sem entrar muito no mérito, sem entrar muito nas opções, a gente tem aí as peças que são também magnéticas, né? Peças que a gente produz personalizadas para os quadros que são de aço, né? Enfim, então essas são algumas alternativas que a gente tem aí. Em relação ao tipo de peça de fixação na superfície de aço, para finalizar, a gente tem aqui mais uma opção que é também essa alternativa aqui, que ele é um outro tipo ele é o sanduíche, né? Aquele que a gente já tinha visto, e que na parte de trás dele ele recebe uma imantação, né? Ele recebe a manta para que possa também ser fixado na superfície quando a superfície é de aço, né? Então ela tem essa característica aí de ser fixado também e reposicionado em qualquer outro tipo de posição, e também pode ser feita em pé, deitada, enfim, ela tem essa característica aí, os displays sanduíche. Nesse aqui em especial é o que a gente mais usa com esse tipo de imantação, né? Bom, então é isso. A gente, só para falar e finalizar, aqui eu tenho uma peça já que foi feita personalizada, né? Ela tem o fundo com os textos e coloridos, enfim, da forma que for necessário. Aqui ele está com os bolsos, né, fixados, e enfim, e esse aqui, por exemplo, só como curiosidade, ele tem esse fundo, essa parte de trás dele aqui, ele é uma peça que depois de presa na parede é uma fixação que a gente chama de flutuante, que vai manter o painel com uma pequena distância em relação à parede, né? Enfim. Então, pessoal, é isso. Hoje a gente está falando aí só dando uma ideia geral, né? Para quando vocês tiverem aí alguma consulta em relação aos painéis, né? De quadros de aviso, a gente tem aí uma infinidade de opções da maneira de confeccionar o painel. Os materiais de fundo, né, são variados, e aí conforme o tipo de acabamento desejado, como a gente já tinha comentado, ele pode ter um fundo que é um fundo fosco, tem a opção do fundo mais brilhante. Normalmente a gente usa mais o fundo fosco na maior parte das vezes, e somente quando ele vai precisar receber algum tipo de escrita, aí ele tem a superfície brilhante mesmo. Aí é uma superfície com um material importado que a gente trabalha, que é específico para que ele possa ser escrito. Então, os acabamentos, a gente pode ter canto arredondado, canto vivo, enfim, e pode ter a opção, como a gente tinha comentado, de fazer a peça com contorno, né? que permite que ele possa receber aí um fundo com um desenho diferenciado. A gente vai finalizando por aqui, e qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade, nos consultem. A gente tem aí diversas opções para desenvolvimento dos materiais, dos suportes, enfim, a gente tem equipamentos aí que nos permitem atender na plenitude os nossos clientes. Conseguimos desenvolver vários materiais, a confecção é toda feita aqui internamente na empresa, enfim, temos aí os recursos, ficamos à disposição para as consultas, cotações. Vamos deixar aí no link aí os nossos contatos. E qualquer dúvida, por favor, nos consulte. Agradecemos mais uma vez ter nos assistido. Até uma próxima ocasião. Obrigado.